Saema Podcast, o seu canal de informação e notícias. Saema Podcast, com Ana Manuela. Olá, começa agora o Saema Podcast, o seu novo canal de informação. Confira na plataforma Spotify e também no YouTube. O convidado de hoje é o Reginaldo Ferreira Caetano, que é servidor público concursado pelo Saema. Nesta edição do Saema Podcast, vamos falar sobre o consumo de água, violações, impedimentos, desperdício e o uso clandestino de água. Fique com a gente, fique ligado com o Saema Podcast. Você sabe o que significa consumo consciente? Todo o nosso consumo causa um impacto na natureza. E é sabido que a quantidade de recursos naturais que usamos é altíssima, cerca de 30%, e impede que eles se renovem, causando assim um impacto que pode significar que daqui 50 anos não teremos mais os recursos naturais à nossa disposição como hoje em dia. Por isso, o Saema Podcast dessa semana vai discutir essas questões para orientar você sobre o consumo de água e principalmente também para orientar você sobre a sua conta de água e sobre o desperdício que muitas vezes é realizado de uma forma inconsciente. Reginaldo, seja muito bem-vindo, obrigado por você estar aqui participando com a gente. Por favor, se apresente, fale sobre a sua função no Saema e desde quando que você está na autarquia. Muito bom dia, meu nome é Reginaldo Ferreira Caetano. Eu entrei no Saema em 2015, concursado como fiscal leiturista. No ano de 2021, eu passei para chefe da divisão de fiscalização e leituras e estamos atuando para cada vez mais melhorar o setor e conscientizar as pessoas de que a fiscalização não é um vilão. A gente está para ajudar, inclusive, o pessoal. Que bacana. E fala para a gente, quais são os problemas diários que vocês enfrentam em relação ao consumo de água? Veja bem, o consumo de água, as pessoas têm que ter noção, como você bem disse, né? A água é um bem do mundo útil que desde o começo da humanidade é necessário. E as pessoas, muitas delas, não digo todas, claro, muitas delas não têm a consciência do uso da água. Então, elas não sabem o quanto é trabalhoso essa água chegar limpinha na casa do munícipe. Então, a gente até orienta as pessoas durante o trabalho, na rua. Simplesmente a gente para a conversa ou, se for o caso, alguma outra atitude. Muito bem. E muitos munícipes, causam violações que prejudicam tanto o bairro como também a cidade toda, né? Quais são os principais problemas enfrentados nesses aspectos? Então, Araras, como o relevo de Araras é altos e baixos, é necessário estações de elevamento de água, onde enche-se caixas d'água gigantes para abastecer o bairro. Se uma determinada pessoa ou um determinado vazamento por demais, acaba comprometendo aquela caixa e compromete o consumo de água das pessoas. Aí as pessoas começam, mas minha água está vindo pouquinha água, por que está acontecendo isso? Então, essas coisas, quando detectadas, a gente tem que intervir para não ocorrer isso. Muito bem. E é fácil vocês estarem fazendo essa detectação? Como que vocês fazem essa fiscalização? Então, em Araras, tem um pouco mais de 51 mil ligações. O nosso pessoal, todo mês, eles percorrem todas as casas. Cada dia é um setor, né? Então, diariamente, no período da manhã, o pessoal está coletando as leituras para o faturamento, né? E em qualquer irregularidade que eles, a olho nu, eles percebam, já existe a orientação ou é trazido para nós, já encaminhar um outro fiscal, já com uma ordem de serviço para ver o que está acontecendo. E quais que são como que é feita essas notificações para o munícipe? São diversas maneiras. Por exemplo, quando as leituras são colhidas, nós temos um controle de consumo de todas as contas. Aquelas que têm um consumo acima da média normal, a gente já
encaminha um fiscal lá na residência para ver o que estaria acontecendo. Normalmente, ou é um desperdício por vontade própria, ou é um vazamento, ou é um impedimento, né? Nós temos muito isso em Araras, do qual as pessoas teimam, vamos falar assim, né? E não colaborar com a gente para entrar na residência, para poder tirar a leitura correta. E pode estar tendo um vazamento lá e nem a pessoa sabe. Sim. Então, são situações diversas, né, que a gente encontra no dia a dia. Muito bem. Nessa edição do Saema Podcast, estamos conversando sobre o consumo de água, vamos falar também sobre violações, impedimentos, desperdício e o uso clandestino de água. Então, fique com a gente, fique ligado com o Saema Podcast, o seu novo canal de informação. Convido você para conferir as outras edições no YouTube e também no Spotify. Hoje nós estamos conversando aqui com o Reginaldo, que ele é leiturista, né, do Saema, e já tem uma vivência aí de anos, já conhece praticamente quase todas as ruas daqui da cidade de Araras, né? Nem todas ainda. Araras está crescendo muito ultimamente, né? Então, como na minha função hoje, eu tenho ruas aí que eu ainda não conheço, mas a gente está indo lá também. Fala pra gente, qual que é a sua vivência, o dia a dia, né? Como que é a sua rotina? Bem, quando eu não estou na leitura, que já faz, acho que um ano e pouco que eu não estou na leitura, devido à função da chefia do setor. Sim. Então, a gente fica constantemente vendo o que está acontecendo através do sistema, através dos dados que eles trazem, através de denúncias, através o próprio munícipe que vai no atendimento. A gente tem que fazer um acompanhamento para que a gente possa ir aonde ninguém está imaginando. Porque se você não tiver conhecimento, um acompanhamento do que está acontecendo no consumo diário dos munícipes, você não tem como ir até lá. Então, a gente está fazendo isso, né? E o pessoal está trabalhando. Muito bem. O leiturista, ele diariamente percorre as ruas, né, para realizar a leitura da água. Mas muitos encontram alguns obstáculos para realizar essa leitura pelo hidrômetro de água. Quando existe esse impedimento, né, qual que é a orientação? Porque às vezes nem o munícipe, né, ele tem esse entendimento de que o hidrômetro dele ali está impedido para poder fazer essa leitura, né? Exato. Como já foi dito aqui num podcast anterior, o munícipe, quando solicita uma ligação, ele tem o direito e o dever de zelar por aquela ligação, aquele cavalete, aquele hidrômetro instalado. Mas 90% não é o que ocorre, né? Então, nós encontramos muitos tipos de dificuldades, impedimentos. Ou é sujeira, ou é material em cima, ou é animais peçonhentos, ou o hidrômetro está internamente, a pessoa não deixa a gente entrar, ou nunca está em casa. Já teve até gente que falou assim, olha, meu marido trancou o portão, levou a chave, eu não posso abrir. Então, nossa, é complicado, então, né? é difícil. O dia a dia na gente lá, a gente vê inúmeras coisas. Lembrando que são mais de 51 mil ligações e todo mês a gente percorre todas. Muito bem, a equipe deve ser grande, né, para poder conseguir fazer todo esse trabalho de leitura, Nós temos, né? 21 fiscais, né, atuando. Nós temos 19 grupos, né? E dentro de cada grupo nós temos 14 rotas. Ou seja, cada um é titular de uma rota, né? Então, você vê, houve um tempo que um fiscal ele teria que andar muito na cidade, né? Ficava até complicado. Então, o que acontece? O serviço não tinha qualidade. Aí, quando eu assumi a chefia, eu procurei melhorar esse setor também, fazendo novas divisões, separando mais, tirando o que Até tem porque muito, você tira dele, põe o que tem pouco. Foi na rua e você sabia, né? Exatamente, Quais eram a as gente sabe o que a dificuldades, gente né? passa lá, né? Então, um exemplo, eu costumo falar do campo do União São João, né? Pô, entrar lá dentro, tem que ir lá dentro do União São João pegar a leitura, perde muito tempo e anda-se muito lá dentro. Então, vamos colocar para fora. Vamos pôr esse hidrômetro para fora. Então, são dificuldades diversas que a gente entende. No tempo da pandemia, né, as pessoas não deixavam nem a gente chegar perto. Foi Não mais deixavam difícil entrar dentro de ainda. casa.
E quando tem esse impedimento, né, da própria pessoa, do próprio munícipe, de não permitir que vocês façam a leitura, qual que é o procedimento? Bom, é assim, nós esperamos, né, é um dos controles que eu faço, na terceira tentativa que o munícipe não concordou, não conseguimos ter a leitura, nós estamos já fazendo uma notificação e entregue à pessoa. Na própria leitura já sai uma notificação. Uhum. Quando se imprime a conta, já sai uma notificação à parte, que é deixada lá. Aí vocês fazem a leitura de acordo com a leitura do mês anterior? É assim, Seria quando isso? não é possível tirar a leitura, ou por um impedimento que deixou entrar, ou porque tem um entulho em cima, é feito o sistema, nós temos um código, no momento que o próprio sistema faz uma média dos últimos 6 meses que a pessoa utilizou. Sim. E aí é faturado sobre isto. Porém, isso é perigoso. Por quê? Porque o hidrômetro da pessoa, ela pode estar gastando muito mais do que a média está fazendo. E aí, quando chega uma vez, a gente consegue entrar lá, dá um consumo muito grande, gera uma conta enorme. Aí, o que acontece? Ela vai lá no atendimento reclamar. Então, aí gera todo um desconforto, todo um problema que demora-se até para resolver, porque às vezes é necessário abrir processo e tal. Muito bem. Para você que está nos acompanhando hoje aqui no Saema Podcast, nós estamos conversando com o chefe de leitura, Reginaldo, e ele está falando aqui um dos principais impedimentos aqui para realizar a leitura, né? As dificuldades, os problemas que eles enfrentam diariamente. Então, você, munícipe que está nos ouvindo, que está nos vendo, ou pelo YouTube, ou pela plataforma Spotify, fique atento, né? É importante que você deixe ali o seu hidrômetro limpo, é sua responsabilidade, né, Reginaldo? Deixar o hidrômetro limpo, para que o leiturista vai lá, consiga fazer a leitura, né? Para que não haja um desconforto depois, né, do próprio munícipe ter que pagar alguma multa ou ter que ser... passar por outros transtornos até mesmo, né, da leitura sair irregular. Então, é importante que você fique atento, né, e deixe ali o seu hidrômetro de uma forma que seja visível para que o trabalho seja realizado. Pegando um gancho só nas suas palavras, na conta já sai a data da próxima leitura. Então, o munícipe já vai ficar atento, então, ele tem né? como saber quando a gente vai lá, nós vamos retornar na casa dele. Então, se existe caso de algum tipo de impedimento, né? Seu trabalho saiu cedo, a gente sempre orienta assim, olha, anota a leitura um dia antes, coloca no portão para a gente. Né? A gente pega, tira tudo e a gente vai para casa seguinte. Olha, essa informação é muito valiosa. Então, Sim. olha, para você que está aí nos acompanhando no Saema Podcast, presta atenção. Reginaldo, por favor, repita essa informação aí. Sim, pois porque não. caso você não consiga, né, abrir a sua residência para o leiturista do Saema fazer ali a leitura da sua conta de água, é importante que você preste muita atenção. Sim, pois não. No tempo que eu também tirava a leitura, quando eu chegava numa determinada situação como esta, eu procurava conversar com a pessoa para que facilite a leitura. Por exemplo, o hidrômetro está dentro da casa, só que ele está perto do muro que separa da calçada. A gente fala, olha, abre uma janelinha ali, a gente pode ver o hidrômetro ali, tira a leitura, eu não incomodo o morador e sigo. Ou, não é possível. Então, na conta, sai a data da próxima leitura. Então, basta a pessoa ver, depois da manhã ele vai passar aqui. Um dia antes, vai no hidrômetro, o hidrômetro tem 4 números pretos e 2 vermelhos. Anote os 4 pretos, anota no papelzinho Saema, o papelzinho, anota, deixa no portão. Muito fácil, né? Muito simples, a gente vai chegar lá, nós não vamos nem bater na casa, vamos incomodar ninguém. Se é caso tiver alguém dormindo, a gente, ou foi trabalhar, a gente vai anotar e a gente segue em diante. Porém, essa situação não pode ser corriqueira. Sempre. Né? Então, pelo menos uma vez cada 3, 4 meses, nós precisamos entrar lá. Porque já houve casos de pessoas que faziam isso. E nós vamos até falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? Em questão de fraudar. Vamos esperar o momento. Mas é um exemplo, eu vou dizer. Isso, é isso aí. Bom, em 2019, o Brasil desperdiçou uma quantidade de água potável que
possibilitaria abastecer 63 milhões de pessoas, cerca de 30% da população do país. Reginaldo, quais são as principais causas de desperdício de água aqui no município de Araras? Bom, existem os vazamentos invisíveis, né? Que o munícipe também não tem culpa. Acontece sempre. A gente até orienta o munícipe a sempre, constantemente ficar de olho se vê alguma mancha em alguma parede ou teto, alguma coisa está acontecendo. Né? Às vezes pode não ser uma telha quebrada, às vezes pode ser a caixa d'água que está caindo lá e é um vazamento que ela não percebe. Mas o munícipe, uma das principais causas é o desconhecimento do quão importante é a água. É constante, você vê pessoas lavando calçada, lavando carro, eles, em vez de varrer, eles varrem com a mangueira, né? E é uma situação que a pessoa tem que falar, peraí, gente, mas se eu gastar muita água, vai faltar água. É a mesma coisa que quando alguém compra uma caixa com muita água para se beber, ele, no começo, tem bastante, eu vou tomando, depois quando vai acabando, vai segurando. Então, se a pessoa não tiver consciência que pode faltar para todo mundo, não vai mudar. Então, as pessoas, uma das maiores causas não perceber o que ela está fazendo. Não, eu quero minha casa limpa. Né? Achar então, que talvez por pagar a água é um direito dela gastá-la, né? Existe muito consumo demais em condomínios. Né? Inclusive, eu até pediria para os síndicos dos condomínios orientarem os moradores que muito condomínio gasta demais. E não é que a gente está vendo, não pensem que nós não estamos vendo. Né? Então, a gente precisa ter também a colaboração de todo mundo. Gasto de água pode acontecer em qualquer momento. Né? Um exemplo, uma empresa vai ter que esvaziar a caixa d'água, 10 mil litros. Por quê? Vai ter uma manutenção. Não tem como reaproveitar aquela água. Então, é conversado com a gente autoriza, pode fazer. Não tem como fazer. Em contrapartida, a hora que ela encher a caixa d'água, vai vir a fatura dela, cobrando aquilo lá. É uma situação emergencial. Mas o que precisa, se o pessoal tiver consciência de evitar o uso, calçada, lavar carro, calçada, já vai cair muito o consumo. Muito bem. Claro que os vazamentos invisíveis, como eu disse, não é culpa do pessoal, né? Mas existem sim. Mas aí tem como evitar não, né? Tem como resolver esse problema, né, sim, Reginaldo? Porque diariamente nós controlamos lá, como eu já disse, o consumo. Né? É feita a leitura no dia seguinte, a gente já tem os consumos excessivos e nós vamos lá ver. Já tem Então, pessoal vocês nosso para isso. faz a leitura num dia da água e no outro dia as leituras que são excessivas, vocês já fazem as notificações. Já temos um relatório. Bacana. O fiscal já vai lá como prevenção. Ok. Entendeu? Aqui às vezes nem o munícipe percebeu. Sim. A hora que vem a conta, ele vai... mas por que tudo isso? Né? Mas nós vamos antes lá. Né? E para tudo ajudar a diminuir o consumo. Muito bem, você está assistindo, ouvindo a nossa edição do Saema Podcast. Nós estamos conversando sobre consumo de água, violações, impedimentos e desperdício e uso clandestino de água. Fique com a gente, fique ligado no Saema Podcast, o seu novo canal de informação. Confira no nosso canal no YouTube e também na plataforma Spotify. Reginaldo, realmente, a questão do consumo de água, como eu disse no começo, é algo que se a gente não economizar hoje, daqui 50 anos a gente não vai ter. Então, pode ser que talvez que você está nos ouvindo, fala assim, nossa, mas eles falam tanto sobre esse assunto. Nós falamos e vamos continuar falando porque as pessoas precisam ter essa consciência, né, de que a água realmente, se você não cuidar, ela vai faltar. Né? Então, são medidas simples mesmo, né, dentro de casa, que você pode tomar na hora do banho, talvez ali reduzir o horário do banho, na hora que for escovar. Tudo simples, né? Sim, escovar os dentes, né, desligar a torneira. Reaproveitar a água da máquina, né? Já que quer lavar o quintal, aproveite, né? E reutilize a água da máquina, que sai uma água limpa ali, dá para você reutilizar, dá para você usar. Então, são medidas simples, mas que fazem toda a diferença. Então, ter consciência nesse momento, eu acho que é a principal ação que cada um de nós devemos ter, né? Devemos ter realmente uma consciência em relação ao uso da água. E quais que têm sido as medidas aplicadas pela autarquia
para impedir esse desperdício de água? Bom, quando a gente detecta algum desperdício, a pessoa é notificada e, se ela não resolver o problema, ela recebe uma infração, uma multa. Né? No caso de infrações que o próprio munícipe causa, por exemplo, é comum o pessoal furar o hidrômetro para travar. É comum ele desmontar para colocar um arame dentro para o hidrômetro travar. E quando a gente percebe, pelo consumo, que está tendo algo errado, e se isso é detectado, o fiscal vai, fotografa, é lavado multa, é pesado, é mais de R$900 num caso desse. Então, depende de caso a caso, das atitudes que vai desde orientação até uma multa pesada, né? Então, depende de cada caso que a gente enfrenta no dia a dia. Quando o fiscal chega numa residência para ver o que está acontecendo, dependendo do que está lá, é feito, tomado as medidas cabíveis, né? Isso. Muito bem, nessa edição, então, do Saema Podcast, nós estamos conversando aqui com o Reginaldo Ferreira Caetano e nós estamos falando sobre o consumo de água, sobre violações, impedimentos, desperdício e uso clandestino de água. Então, fique atento a essas informações, porque talvez algumas pessoas fazem ou têm esse tipo de atitude por não saber que é errado, ou muitas vezes sabe que é errado, mas acaba virando um costume. É um costume. Antigamente hábito, não né? era assim, mas, né? Hoje em dia a gente precisa tomar cuidado. É importante dizer, primeiro, as pessoas não podem ser impedidas de higienizar as suas casas. Eu tenho meus cachorros também em casa, mas eu procuro usar o mínimo possível nessa higienização. Sim. Então, não queremos dizer que não pode. Sim. Não. Claro que tem que higienizar, principalmente a residência, que tem pessoas de idade, crianças de colo. Tem que ser feito isso, mas com consciência. Sim. Né? Por quê? Araras, ela possui as suas represas, porém as nossas represas estão sadias devido à água que está sendo vinda no Rio Mogi. Sim. Isso, eu não tenho dados, mas é um custo enorme isso daí. Né? As pessoas não fazem ideia do que a gente faz para chegar limpinha na casa. Sim. Quem tem uma piscina em casa, talvez tenha, porque para você tratar a água na piscina, a pessoa gasta muito com cloro, com isso, com aquilo. Então, às vezes eu até falo que seria legal, importante, pessoas influentes na cidade, formadores de opinião, síndicos de prédios, pastores de igrejas, irem até o Saema, verem, conhecerem o processo da água, quando ela chega in natura até chegar limpa na casa, para ver o trabalho que dá, o custo que é. Quem sabe assim, essas pessoas também vão nos ajudar. Sim. Nós não queremos que o pessoal deixe de usar água, mas tem que ter consciência. Não queremos multar as pessoas, não estamos atrás de uma indústria de multa, não. Mas existem casos que, infelizmente, tem que fazer. Tem que recorrer à multa. Olha só que bacana essa dica do Reginaldo. Então, aí você que está nos ouvindo, que é um formador de opinião, um síndico, um pastor, um padre, né? Você que trabalha aí numa comunidade, com realmente massas, com pessoas, isso. Vá fazer uma visita ao Saema, né? Ligue lá, agende. O Saema, ele trabalha essa questão ambiental, educação ambiental, né? Então é importante que você conheça toda a estrutura, né? Saiba como funciona. E quem sabe, assim, você possa levar essas informações para mais pessoas. Muito legal essa questão que você falou, viu, Reginaldo? Agora nós estamos indo para o final aqui da nossa entrevista e nós vamos falar sobre uma prática que é criminosa, é passível de penalidade. E, infelizmente, muitas pessoas ignoram a lei e cometem irregularidades no consumo de água, chegando, inclusive, a danificar, como você mesmo mencionou aí, as tubulações para abastecer de forma fraudulenta. Quais são as medidas que a equipe de fiscalização realiza nesses casos, quando existe o furto de água? Tá. Após a detecção do problema, o fiscal vai até lá, constatar a veracidade do fato. Porque, como eu disse, no dia a dia, os meninos andam todo dia em todas as ligações.
Quando eles detectam alguma coisa, trazem para a gente, nós enviamos outro fiscal para ver a veracidade do caso. Constatou um furto irregular, constatou que você está construindo aqui, só que está usando a mangueira do terreno vizinho que não era para usar. Então, tudo é fotografado, tudo isso daí é documentado para que não haja dúvidas. E depois é autuado, sim, nessas situações. Como eu disse, algum tipo de infração que a pessoa faz no hidrômetro, eu quero pensando em levar vantagem. Não vou gastar muita água, vou fazer isso e pronto. Mas a gente tem como saber. E aí, como eu disse, é multada a pessoa e é pesada. Eu aconselho a não fazer isso. Sim. Araras tem uma das águas mais baratas da região ainda. Nós não queremos que isso mude. Mas as pessoas têm que ter consciência, não é? Muito bem. Então, para você que está nos ouvindo aqui no Saema Podcast, nós estamos falando sobre o furto de água, né? Que muitas pessoas, infelizmente, realizam essa prática e ignoram completamente a lei, né? A água, ela é considerada um patrimônio público e eventual artifício usado para alterar o consumo nos hidrômetros, que poderá ser considerado furto qualificado pelo emprego de fraude, no artigo 155 no Código Penal. Fala para mim, Reginaldo, qual que é o índice de furto de água no município de Araras? É muito grande? Eu não tenho dados específicos, mas eu não diria que é grande. Mas existe. Existe, né? Como eu disse, a gente tem como saber pelo consumo da pessoa. Vou te dar um exemplo. Uma casa com 5 moradores. A média normal de um consumo com 5 moradores é em torno de 5, 6 mil litros por mês por pessoa. Então, 5 moradores que gastam 6 mil litros são 30 mil litros. Né? Então, o que acontece? Aí a gente começa a perceber que tem um consumo mínimo todo mês. Opa, tem alguma coisa errada ali. Então, não é muito. Felizmente, não é muito, mas existe. Mas ele existe. Existe. Eu não tenho dados aqui no momento da quantidade. Mas eles existem e a gente está de olho, temos como saber. A fiscalização, como eu disse, não é para o pessoal ficar com medo. E justamente quando a gente vai na casa das pessoas, em alguns bairros, às vezes as pessoas falam, vai multar a gente. Eu falo, não, nós estamos aqui para ajudar, para explicar. Agora, se tiver alguma coisa errada, não vai ter jeito. Obviamente, né? Que vai ter que passar ali pelas orientações. Reginaldo, quero agradecer a sua presença aqui no Saema Podcast. E eu deixo os minutos que se seguem finais para você dar suas últimas considerações. Sim, pois não. Araras cresceu muito ultimamente. Existem novos bairros saindo, né? Eu, inclusive, estou preocupado, ainda bem que houve concurso, que eu vou receber mais 1 ou 2 funcionários novos. Nós estamos precisando, porque são muitas ligações constantemente. Eu pediria para a população ter consciência no consumo de água. A água, se faltar para mim, vai faltar para todos. A água, se eu desperdiçar, eu posso achar que eu estou bem, mas não, vai fazer falta para o outro. Então, vamos ter consciência, não vamos lavar calçadas, carros. Existe, como já foi dito aqui, existe um decreto que prevê a infração, a multa. Nós não queremos fazer isso, não queremos como se fosse uma indústria da multa, de forma nenhuma. Mas existem casos que a pessoa não entende. E aí, se um fiscal estiver passando e fotografar o flagrante, vai ser lavrada a multa. Existem casos que a gente passa e vê que a pessoa lavou, só que já não existe o flagrante. Nós deixamos um documento lá, dizendo assim, resumindo, olha, nós vimos que você lavou, tome cuidado, a próxima vez a gente pode te multar. Sim. Então, eu pediria que o pessoal tivesse consciência no uso da água. Se faltar água, nós não vivemos. É isso aí. Não é verdade? Com eu queria certeza. agradecer a presença e foi muito bom estar aqui. Muito bem. Nessa edição do Saema Podcast, nós conversamos sobre consumo de água, violações, impedimentos, desperdício e uso clandestino de água. Fique com a gente, fique ligado no Saema Podcast, o seu novo canal de informação. Confira no YouTube e também na plataforma Spotify. Eu aguardo você na nossa próxima edição. Acabamos de apresentar Saema Podcast. Até o próximo programa.